O Jornal da Besta Fubana foi ao ar pela primeira vez em abril de 2008, de modo que agora, nesse ano de 2012, nesse Natal, nesse dezembro de 2012, é o quinto Natal de existência do Jornal da Besta Fubana. Os leitores mais antigos, os veteranos aqui do meu Fubano, já sabem que eu não me ligo muito nesse negócio de cartão de boa festa, Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Eu prefiro que todos nós sejamos felizes o ano todo, que o ano novo todinho seja bom, até porque os cabras que eu não gosto, que eu detesto, eu vou continuar detestando, né? Essa época do ano costuma acontecer um milagre, todo mundo fica bonzinho, mandando os votos de boas festas, que Deus nos proteja, que Jesus isso, aquilo, outro. Não contem comigo, os mais antigos, para esse tipo de coisa. Eu prefiro que ser bonzinho o ano todo, eu desejar felicidade para o ano inteiro. As pessoas que eu gosto, que eu admiro, eu vou continuar gostando. Dos que eu não gosto aí, vão se lascar tudinho, esses meus votos. Isso aqui tudo eu estou falando porque eu vou falar de um cartão de Natal em particular. É o tema dessa minha gravação de agora. Não mando cartão de Natal, não respondo os que recebo e aviso logo para os meus amigos, para não ficarem chateados com isso não. Não é costume meu, é moda, não é falta de educação, não é grosseria não. Mas tem um cartão de Natal em particular que eu gostaria de falar sobre ele. É esse aqui, ó. O cartão de Natal que foi mandado pelo condenado, ele não é mais réu não, ele já é condenado, o chefe da sofisticada quadrilha, segundo consta oficialmente no processo, o senhor Zé Disseu. Ele mandou um cartão de Natal para os seus amigos, seus comparsas, seus colegas de quadrilha, seus colegas de bando do PT, ministro, a turminha dele. E no cartão ele diz aqui, ó, vocês estão dando para ver? Hoje sou vítima inocente de um julgamento que em muito pouco tempo será citado em livros e em salas de aula como exemplo a ser apagado da história do nosso direito. Não é um cara de pau, quando eu digo que esses caras, eles não tem limite para a cara de pau dele. Vítima inocente. Há poucos dias, se não me engano, dia 3 de dezembro, agora esse mês, na seção Deu no Jornal, a gente publicou uma crônica do grande escritor, do grande romancista brasileiro, o baiano João Ubaldo Ribeiro. Nessa crônica, lá no começo, ele recorda os tempos em que ele era estudante de direito e nas suas aulas práticas, nas visitas que ele fazia às penitenciárias, ele se recordou que todos os condenados, já cumprindo pena, juravam inocentes, se diziam vítimas de justiça. Assim como esse cabra safado desse mensaleiro aqui, vítima inocente de um julgamento. Se vocês entrarem numa penitenciária, assim como o João Ubaldo falou, e perguntar para qualquer condenado, ele vai dizer ali que está preso por uma injustiça. Vai dizer, inclusive eu escuto muito aí no Ministério lá, armaram para cima de mim, doutor. Isso é armação, coisa da polícia. E o outro detalhe interessante que eu acho, os condenados, eles nunca dizem assim, eu roubei, eu matei, eu estuprei. Você está aqui porque ele costuma responder pelos números. Já notaram isso do Código Penal. Eu estou aqui por causa do 155, do 158, eu fui preso por causa do 171. Então eu aconselho logo o seu Zé Disseu, o chefe da sofisticada quadrilha, para ele decorar os números. E quando ele estiver lá na penitenciária do Tremembé, quando for alguém perguntar qual é a bronca dele, ele pode dizer, eu estou aqui por causa do 333, é o código que fala de corrupção ativa, o artigo. Ou então por causa do 288, que trata de formação de quadrilha. Decore esses números, Zé. Você vai precisar deles daqui um dia, enquanto reafirma sua inocência. Este sujeito aqui, o chefe da sofisticada quadrilha, ele tem a cara de pau de se declarar inocente, se dizer vítima, porque ele sabe o país no qual ele vive, né? Ele sabe o eleitorado, ele sabe o povo do país, desse país chamado Banânia, com esse curral de antas que está aí desinformado, que eles compram a troco de qualquer bolsa, e ele sabe principalmente do chefe dele, o mentor, o que criou o mensalão, o seu Lula, uma carreira vitoriosa baseada nesse tipo de coisa.
enganando, mentindo. A prova está aí, negando. Hoje Lula nega e renega tudo que ele pregou no passado. Continua com uns índices altíssimos de aprovação. Então o Zé Dirceu confia nisso. Ele sabe o país onde ele vive. Ele sabe o tipo de chefe. Ele aprendeu muito bem com o chefe dele. Eu quero lembrar ao senhor Zé Dirceu que ele vive num país aberto, democrático, com eleições livres e diretas, com os três poderes funcionando, bem ou mal, do jeito que funciona, mas estão os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário funcionando direitinho. Ele foi condenado por um tribunal cuja esmagadora maioria dos componentes que estão lá foi nomeado pelo pessoal do time dele. Lula, se vocês não sabiam, eu fico sabendo, desde a abertura democrática, desde que terminou a ditadura militar, foi o presidente que mais nomeou ministro para o Supremo, 8 no total. Dona Dilma já vai com 3. Então a maioria esmagadora do pessoal da turma dele, o seu Lula e a presidenta Dilma. Então ele não vem com essa história de que o julgamento vai ser citado nos livros de história. Você vai servir de gozação, José. Vê só. Se lembra do fela da mãe do Demóstenes, o anjo puro que vivia denunciando corrupção? Eu me lembrei dessa manchete aqui, o Demóstenes declarando: Demóstenes Torres, provarei que sou inocente. Não vai provar nunca. Um corrupto, safado, mentiroso. Olha, mesmo argumento que tu tá usando, Zé. O mesminho. Tu te prepara para sofrer esse tipo de gozação daqui uns dias, quando tu estiver na cadeia, ó. Tu lá com os presos. Olha aqui a fala do preso na charge genial do chargista Marildo. Doutor, o senhor está em casa, aqui todo mundo é inocente, anarquia. Tu vai servir disso, rapaz, de gozação, de chacota. Um detalhe curioso para encerrar essa postagem. Há poucos dias eu falei do meu grande amigo, o filósofo palmarense, o Otacílio, onde ele conseguiu a proeza de descobrir a diferença que existe entre a esquerda e a direita. Eu falei aqui. O Otacílio disse que a diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda se acha a salvadora do mundo, e São Francisco. Cada esquerda se acha São Francisco. Enquanto que a direita tem consciência de que é fela da puta mesmo. É a grande diferença entre os dois. Note um detalhe. Dos 3 parlamentares condenados no mensalão e que o Supremo já decretou que eles têm que perder o mandato, dos três, um é do PT, João Paulo Cunha. Os outros 2 são de partidos de direita, o seu Valdemar da Costa Neto e o seu Pedro Henrique. Quando a imprensa foi atrás dos 2 parlamentares da direita perguntar qual era a opinião, eles mesmo, nada a declarar, aceitaram. Olha aquela diferença que eu falei. A direita sabe que é fela da puta e é sacana. Já o seu João Paulo Cunha disse que é a judicialização da política. Sou inocente. Rapaz, vocês se conformem, aguenta sem reclamar a pajaraca, véio, a imensa pajaraca que o Sextavada preta, que o STF enfiou no furico de vocês, e vão se lascar vocês tudinho. Vocês enganam o curral. A gente que sabe raciocinar e entende das coisas, tá aqui para vocês.